Boa noite, queridos irmãos e irmãs da família espírita. Eu sou Maurício Mancini, aqui do Rio de Janeiro, da cidade seropédica, e nós vamos aproveitar esse momento para iniciar a nossa tarefa com uma reflexão vinda da querida Joana de Ângeles, lá do livro Vida Feliz, em que ela nos diz o seguinte: ser gentil e bondoso, sem te tornares servil. A humildade é uma virtude nobre que não convive com as situações vis. Íntegra, enriquece o homem de valores espirituais que o tornam forte na sua aparente fraqueza e poderoso na sua pobreza. Sócrates, Cristo e Gandhi são os exemplos máximos de humildade e os expoentes mais belos da evolução. Abatidos por homicidas loucos, preferiram morrer a ceder, permanecendo imortais na sua grande vitória. Que nesse instante nós possamos nos unir virtualmente, é verdade, mas que em espírito nos sintamos próximos dos irmãos aí da Casa Espírita Cristã, de tantos que nos veem agora pela internet, e buscar em Jesus e nos benfeitores espirituais o apoio necessário ao desenvolvimento da nossa tarefa. E assim nós iniciamos essa oportunidade de estudo junto com vocês. Queridos amigos, é sempre desafiador fazer uma live, é sempre desafiador, né, não ter a noção de como está o público ou como o público está nos recebendo. Mas, né, é muito frequente também, principalmente nessa época complicada, em que nós vemos aqui agora uma pandemia, ou em algum outro momento, quando ocorre um cataclisma, quando ocorre uma grande explosão, as pessoas ficam logo assustadas e começam, é a transição planetária, é o fim do mundo. Bom, a gente que já viveu mais de 50 anos sabe que o mundo já deveria ter acabado algumas vezes nas crendices que o povo coloca por aí. Era para não passar de 2000 e passou, era para não passar de 2001 e passou, era para não passar de 2012 e passou, não passar de 2019 e passou de novo, e agora nós estamos em 2020, que é um ano que parece que vai passar até mais depressa do que a gente está imaginando, porque trancados dentro de casa a gente vê o tempo passar e não consegue realizar muita coisa. Mas transição planetária não é um assunto novo, nem na doutrina espírita, e nem nas cogitações filosóficas. A ciência já nos mostra há muito tempo que o nosso mundo já passou por mais de uma transição. Essa não é a primeira que nós estamos vivendo, não. Quando eu comecei a frequentar o movimento espírita ainda em 1976, lá no bairro do Meier, ali na capital do Rio de Janeiro, as pessoas já falavam, a Terra é um mundo de provas e expiações, mas está em transição para um mundo de regeneração. E tem um monte de gente que ficou sentado naquela casa espírita, esperando a transição acontecer até hoje, sem fazer nada. Do ponto de vista do espiritismo, não é isso que se espera de nós. Lá no Livro dos Espíritos, nas questões 234, 236, Allan Kardec observa com os benfeitores espirituais um primeiro momento. A Terra já foi um dos chamados mundos transitórios. Aquele momento em que, recém-saído da massa estelar, ainda incandescente, ainda com a superfície toda convulsionada por vários fenômenos, por vários cataclismos, a Terra não tinha condições de habitação de seres orgânicos, de seres vivos, de seres materiais. Mas já em torno dela estavam os espíritos, os superiores, trabalhando na sua formação, no seu preparo, e alguns espíritos ou seres ainda, inteligências, princípios inteligentes que depois alcançariam a condição de espírito, se preparando para existências aqui. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel faz a descrição da história do nosso planeta de uma forma muito interessante. Vale a pena a consulta a esta obra. Vale a pena nós acompanharmos até esse estudo de hoje, depois, como ele vai ficar gravado, como ele vai ficar disponível, tanto para vocês no canal de vocês no YouTube, como no meu canal do YouTube também, podem me procurar lá, se inscrever, Maurício Mancini Espírita. A gente pode acompanhar esse estudo e com o livro na mão, porque a gente vai perceber, essa não foi a primeira transição. Aquele momento do planeta ainda transitório, do mundo inabitável, ele foi esfriando, ele foi gastando alguns bilhões de anos. A suposição da ciência hoje é que o nosso planeta tem cerca de 4,5 bilhões de anos. E alguns bilhões de anos ele gastou nesse processo de resfriamento, de consolidação, de aquietamento da sua superfície.
como a gente vê nessa imagem que está aparecendo aí atrás pelo fundo que a gente colocou, não é? E aí a gente começa a perceber o seguinte: a primeira grande transição que a Terra sofreu foi quando ela deixou de ser mundo transitório, incapaz de receber seres materiais, e passou à condição de mundo primitivo. Essa escala dos mundos aparece muito bem colocada, muito bem apresentada por Allan Kardec no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um texto longo do Espírito Agostinho, em que ele fala a respeito dos diversos degraus de mundos habitados. Lembrando que lá na questão 234 e 236 do Livro dos Espíritos, a Terra é colocada como um mundo transitório, ou seja, não habitado por seres materiais. Os primeiros mundos habitados por seres materiais são os chamados mundos primitivos, na descrição de Agostinho. Ainda com criaturas nômades, ainda com criaturas recém-saídas da fase animal, e ainda mais, se nós formos com Emmanuel, nós vamos perceber que antes mesmo de aparecerem hominídeos na Terra, quando surgiram os primeiros seres orgânicos, os primeiros seres vivos, a Terra já era classificada como um mundo primitivo. E passou mais aí alguns milhões de anos. É belíssima a descrição de Emmanuel, é a ciência do mundo espiritual no livro A Caminho da Luz, em que ele vai falando a respeito dos experimentos que a espiritualidade superior foi fazendo a respeito das formas de vida. À medida que o planeta foi se modificando no seu ambiente, à medida que a situação do ambiente terreno foi se transformando, novas formas de vida vieram, mais adaptadas, e outras desapareceram. Por isso nós temos nas marcas dos fósseis tantos exemplos de seres que não existem mais e que não conseguiriam existir na condição atual do nosso planeta. Assim como pode acontecer, é um risco que a gente tem que levar em conta. Nós espíritas não somos alarmistas, não nos cabe fazer, né, terrorismo com o psiquismo de ninguém, mas se nós continuarmos maltratando o nosso ambiente assim, daqui a pouco a Terra não vai ser um mundo habitável por humanos. Teremos que ser substituídos por uma outra espécie mais adaptada do que a nossa. Então, essa condição de mundo primitivo durou longos períodos. Até que, mais ou menos aí, como consta, né, nas descrições que a ciência faz, chegamos mais ou menos à fase dos primeiros hominídeos. Os primeiros seres ainda com essa característica que nós temos, bípedes, né, com um cérebro um pouco mais desenvolvido, que vem se desenvolvendo. A senciência já é parte dos animais há algum tempo. A maior parte dos animais, principalmente os animais superiores, tem consciência de que existe. Mas essa inteligência ela ainda é muito remota, ela ainda é muito focada no atendimento às necessidades mais imediatas. Só na fase humana da evolução é que nós nos chamamos espíritos, antes somos princípio inteligente. E como espíritos nós passamos a ter também controle do nosso progresso moral e intelectual. Então passamos esses longos períodos lá do nomadismo, a formação das primeiras vilas, a percepção das estruturas da sociedade, que já é uma conquista humanoide, apesar de nós termos também sociedades estruturadas entre os animais, algumas funcionam até melhor que a sociedade humana, mas elas funcionam baseadas numa liderança única, numa rainha da colmeia, numa rainha do formigueiro, digamos assim, ou num líder de uma manada, num desses bandos de mamíferos que a gente vê por aí. Na espécie humana, nós temos essa capacidade, a independência, a individualização, que nos coloca diante dos outros animais, pelo menos do ponto de vista intelectual. Deveria ser no ponto de vista moral, à medida que nós evoluímos, chegaremos lá. E essa condição de mundo primitivo, então, se estendeu até um determinado nível, em que aquelas sociedades, vilarejos, aldeias, não iam mais adiante, não conseguiam avançar mais porque não havia quem lhes instruísse. É nesse momento que Emmanuel descreve para nós a segunda transição planetária do nosso planeta, quando ele passou de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Os elementos primitivos aqui já haviam se tornado bastante violentos, nós ainda arrastávamos aquela condição da animalidade, não é, de resolver na força bruta, dos mais fortes prevalecerem sobre os mais fracos. E isso estava acabando fazendo estacionar a sociedade humana. Então, Jesus acolhe espíritos que no sistema planetário onde eles viviam, faziam a função daqueles que hoje nós encontramos aqui como os disseminadores de fake news, os espalhadores de guerras, os grandes ditadores, os carrascos sanguinários, os bandidos de toda a ordem, seres que eram responsáveis pelos conflitos, pela retenção do determinado planeta, daquela sociedade, lá no sistema do cocheiro, na condição ainda de mundo de provas e expiações. Como eles eram minoria lá, como a maioria dos espíritos lá naquela região já havia alcançado um nível mais elevado, eles eram necessários que fossem retirados. E aí Emmanuel descreve lindamente como Jesus os acolhe às fronteiras do nosso planeta,
as fronteiras vibratórias do planeta Terra, dizendo que eles viessem, que eles se mesclassem com os elementos primitivos aqui da Terra e que Jesus, no momento oportuno, viria ter com eles, para ensinar mais, além daquilo que eles já sabiam. Mas que a missão deles naquele primeiro momento era ensinar e trazer para o elemento primitivo da Terra a tecnologia. Foi a primeira grande transição, ainda agora já nas fases humanas de evolução. Com a interferência do homem, floresceram aquelas civilizações antigas, a hindu, a chinesa, a europeia, a egípcia. Aqui no nosso continente, os maias, incas, astecas também com a sua tecnologia, com o seu conhecimento, são elementos representantes desse enxerto dos chamados capelinos na coletividade terrena, segundo a transição planetária. E aí essas sociedades floresceram, começaram a desenvolver raciocínio, filosofia, religião, e ainda de uma forma muito hermética, só conhecimento para usar como forma de ter poder, de submeter os elementos primitivos, mas de alguma maneira fizeram um aporte de conhecimentos, fizeram um desenvolvimento intelectual, impulsionaram o desenvolvimento dos elementos primitivos que haviam aqui na Terra. E, de novo, depois de alguns milênios, chega-se mais uma vez a um patamar em que aquela coletividade já não tinha mais o que ensinar, alguns desses capelinos, percebendo aquele mito da perda do paraíso, que haviam perdido tanto no seu planeta de origem, que o fato de estarem aqui na Terra os colocava na condição de lidar quase que com animais embrutecidos, e eles mesmos se sentiam animais. Daí a ideia da metempsicose. A ideia de que se a criatura não se comportasse bem, de se a criatura não agisse de uma forma adequada, poderia reencarnar em corpo de animais. Vamos imaginar como deveriam ser belos, harmoniosos, os corpos físicos dos espíritos mais evoluídos que viviam nesses planetas, que são relatados por Emmanuel lá da constelação do Cocheiro, que tinham tecnologia, que tinham facilidades, que tinham climatização do ambiente, e de repente eles, por não evoluírem moralmente, são banidos para um planeta como a Terra, tendo que viver em cavernas, tendo que viver em choupanas, tendo que utilizar da força dos animais para mover objetos. É como se eles tivessem realmente reencarnado em corpos de animais, porque os corpos dos homens primitivos da Terra eram bem mais parecidos com animais do que os que nós temos hoje. Basta ver os encontros dos fósseis. Se nós formos ao museu e encontrarmos lá aquela luzia, aquele fóssil humano terreno aqui do Brasil, nós vamos ver que a aparência dela era bem complicada, bem menos embelezada do que aquela que nós temos hoje. Apesar de nós ainda termos algumas dificuldades físicas no que diga respeito à simetria, ao embelezamento de uma forma geral, até porque o conceito de beleza, o conceito de arte, não é unívoco. Muitas pessoas podem achar belo que a outras parece hediondo, e Allan Kardec discute bem isso, em vários pontos da codificação, inclusive também no livro Obras Póstumas, que a gente não deve ter como obra da codificação, mas são alguns estudos atribuídos a Allan Kardec que a gente pode consultar também de vez em quando, e a Revista Espírita. Mas voltando aqui a essa questão, então havíamos chegado a esse patamar. Grande desenvolvimento tecnológico, mas ele era usado para quê? Para a guerra, para os conflitos, para a dominação dos povos menos amadurecidos. Aí o grande Império Romano mostrando a sua tecnologia, a engenharia da guerra, a submeter praticamente todas as nações ali daqueles continentes em torno, da África, da Eurásia. A gente imaginando assim, poxa vida, mas para isso é que serve a inteligência humana? É para isso? E aí vem terceiro movimento de transição, que começa com a vinda material de Jesus para junto de nós, quando ele cumpre a promessa que foi feita, que Emmanuel descreve aos capelinos, que em determinado momento de desenvolvimento ele viria nos ensinar outras coisas. Então, aqueles de nós que imaginamos que a transição planetária de provas e expiações para a regeneração começou há 200 anos, começou há 50 anos, começou no século passado, estamos enganados. O marco da transição planetária, o início dela, pelo menos, porque agora nós vemos o seu final, agora nós visualizamos a sua conclusão, mas o início da transição planetária ocorre exatamente com a vinda material de Jesus para ter conosco. O mestre traz uma mudança completa nos paradigmas, nos valores. Na condição de provas e expiações, os felizes eram os poderosos, os felizes eram os ricos, os felizes eram os violentos e conquistadores, que faziam lá os seus triunfos entrando em Roma, arrastando falanges de escravos, os despojos que foram roubados dos povos que eles haviam conquistado. E Jesus vem dizer que os felizes são aqueles que servem, que os felizes são aqueles que amam mais,
O Sermão do Monte é um exemplo magnífico, belíssimo. É um roteiro que nos leva à regeneração. Essa palestra já está até lá também no nosso canal, no YouTube, vocês podem consultar. Mas esse roteiro para a regeneração nos mostra essa primeira mudança de paradigma de valores. E o marco inicial dela é Jesus. Só que Jesus é uma voz mais forte, é verdade, ouvida por mais pessoas do que foi Sócrates, do que foi Gautama também algum tempo antes. Por isso essa mensagem dele se espalha tão mais intensamente. Mas ainda assim, a maior parte dos espíritos encarnados na Terra, no momento em que Jesus veio ter materialmente conosco, eram espíritos em provas e expiações. Eram espíritos que buscavam aqueles valores ditos como provedores de felicidade do mundo de provas e expiações. Poder, riquezas, avanços, beleza, e assim por diante. E aí o mestre nos apresenta o amor, o trabalho no bem, a compreensão, a fraternidade, como os verdadeiros valores que devem ser buscados na condição de espíritos em regeneração. Naquele primeiro momento, a pressão das trevas foi tão grande, a pressão desses elementos massivos, maior quantidade de espíritos em provas e expiações, que o nosso mestre foi sacrificado aos caprichos dos mandatários daquela época, tanto judeus quanto romanos. Também vamos perceber a Idade Média nos mergulhando aqueles que diziam-se cristãos, cometendo desatinos tão atrozes, tão terríveis, quanto eles mesmos haviam sofrido no passado na condição de perseguidos. E aí mergulhou-se o planeta em quase 1000 anos de percepções sombrias, de cruzadas. Eu tenho arrepio no perispírito, gente, toda vez que eu ouço alguém dizer que vai fazer uma cruzada espírita, porque isso nos remete ao pior momento da história do cristianismo, seguido logo depois por um outro momento também muito sombrio, muito complicado, que foi o da Inquisição, da imposição da fé e da perseguição dos dissidentes. Mas, finalmente, depois de tantos séculos de dores, de tantos séculos de perseguição, a inteligência humana começa a amadurecer. As pessoas começam a questionar os sacerdotes, que se colocavam como intermediários entre os homens e Deus, mas eram tão falhos, mais falhos até do que alguns dos seus seguidores. E aí começam a florescer. É lógico que Jesus nunca nos deixou abandonados. Ao longo de todo o período sombrio da Idade Média, sempre pontuaram algumas estrelas. Francisco de Assis na Úmbria, por exemplo, no século XII, XIII, é para nós um exemplo típico dessas luzes que o mestre envia para tentar reconstruir, para tentar manter a sua mensagem viva junto de nós. E é exatamente a partir desses emissários que nós começamos a perceber em vários campos, no campo da ciência, em primeiro lugar, depois no campo do desbravamento, das navegações, mostrando que o mundo não era aquele ambiente limitado que a igreja queria que fosse. Então nós começamos a passar por uma outra crise, já nos séculos XVIII e XIX, a crise do materialismo. Porque se aquela religião era tão equivocada, se aquele Deus que era apresentado era tão errado, tão violento, as criaturas começaram a negar a religião, os sacerdotes e a própria divindade. Então, crer em alguma coisa ficou muito difícil, só que o materialismo espalhava. O materialismo era a causa de grandes dissabores, porque apesar das criaturas não seguirem mais acendendo fogueiras por aí, elas também não acreditavam em nada. Depois desta vida, nada mais existia. Olha que coisa triste essa ideia. Não ter nenhuma esperança. O materialismo mata a esperança das criaturas. E aí vem, então, a revelação espírita no século XIX, para ser de ponto de equilíbrio. No meio desse processo de transição vem a mensagem espírita, a nos trazer as informações que nós hoje assimilamos, que nós hoje devemos buscar e estudar com afinco. Espírita que não estuda a codificação em primeiro lugar, nem tem o direito de se chamar espírita. Porque não é ser frequentador de centro espírita, não é tomar passe, não é assistir palestra fisicamente, presencialmente ou online que faz de nós bons espíritas. Mas é o quanto nós aplicamos aquilo que aprendemos da doutrina em nós mesmos. E é exatamente aí, neste contexto, meus amigos, nesse roteiro que nós vemos de evolução, que a mensagem espírita nos chama a ser transformadores. Este momento que nós vivenciamos agora, hoje, prisioneiros dentro de casa, a maioria de nós, os que podemos pelo menos, temerosos dessa pandemia, ou aqueles que em 2004 foram assolados pelo tsunami e o terremoto que o causou na região da Ásia ali, nós imaginamos assim, mas o que vai acontecer? Será que transição planetária sempre tem que ser seguida de cataclismos? E aí a gente percebe o seguinte, basta estudar a história. Basta nós perguntarmos ao pessoal da área das geociências. O nosso planeta vem se acalmando, gente.
Não vai ser por meio de cataclismos, não vai ser um fim de mundo físico. A transição de planeta de provas e expiações para mundo de regeneração na sua condição plena vai ocorrer pela transformação dos espíritos que o habitam. E nesse ponto nós, e particularmente nós espíritas, temos um compromisso imenso de agir, de sermos as mãos que Jesus vai utilizar para implantar na Terra o reinado do bem. Lembremos o que é dito a Kardec na questão 1019 do Livro dos Espíritos. Certamente, o sistema do bem, o mundo vai se tornar um mundo feliz, mas vai depender muito da nossa ação. E aí, quando nós pensamos em transição planetária, lembramos de obras clássicas que são citadas. Claro que Emmanuel fala disso a caminho da luz. Na década passada, nós vimos Manuel Filomeno de Miranda trazendo uma série de livros, começando com Transição Planetária, e isso é uma trilogia, né? São 3 livros, e a gente começa a perceber ali aquele momento do socorro às vítimas da tsunami, a informação de que falanges de espíritos que nunca habitaram a Terra, muito elevados, agora estão se reencarnando no nosso planeta. Olha que migração diferente é essa, né? Aquela migração que transformou a Terra de mundo primitivo em mundo de provas e expiações foi de espíritos atrasados dos mundos onde eles viviam. Agora nós recebemos diferente, nós recebemos missionários que evoluíram tanto nos mundos onde estavam habitando que agora se dedicam a ajudar e a impulsionar a evolução de mundos como o nosso. Isso está descrito lá por Manuel Filomeno de Miranda. Mas isso também não é novidade, não. No livro A Gênese, Allan Kardec já fala da geração nova. E dessas migrações, dessas chegadas e partidas de espíritos em grande quantidade, massas de espíritos saindo, massas de espíritos reencarnando. Mas também essa geração nova está mesclada com a geração velha, gente. São aqueles de nós que ainda permanecemos arraigados à condição de provas e expiações, que nos dizemos muito cristãos, mas apontamos a arminha na hora de fazer foto, nas lives, nas aparições que nós fazemos em público, que nos dizemos cristãos, mas somos intolerantes com as escolhas que as pessoas fazem, com a forma como as outras pessoas querem viver. Isso tudo é uma marca da inferioridade, é a marca de provas e expiações. É a hipocrisia religiosa que muitas vezes contamina até o movimento espírita. E nós somos chamados a acordar desse pesadelo que se tornou ainda mais sombrio, mais escurecido desde 2018, quando até o movimento espírita se dissolveu, se dividiu em movimentos políticos, e nós não devemos fazer isso. Nós devemos pensar o que se espera de nós em termos de disseminadores de uma mensagem que deve ser, acima de tudo, consoladora. Ninguém consola ninguém, dizendo que tem que sofrer porque é a si mesmo. Ninguém consola ninguém, dizendo que o mundo vai melhorar depois que ele piorar. Não, o mundo vai melhorar quando nós fizermos o que é necessário para o mundo melhorar. Quando nós fizermos a nossa parte. Qual é o nosso compromisso de espíritas em relação à transição? Antes de nós seguirmos com isso, vamos só voltar ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo para dar esperança. Porque esse momento de transição de provas e expiações para a regeneração ainda está muito próximo. Mesmo que nós já tenhamos alguns espíritos luminares reencarnados na Terra, que possam ser contados como espíritos em regeneração, a maioria de nós ainda tem o pezinho, às vezes os 2 pezinhos, lá nas provas e expiações. E precisamos vencer esses vícios, vencer esses erros. Mas olha só, Agostinho diz que logo depois, quando avançarmos na regeneração, virão os mundos felizes. E dos mundos felizes, os mundos sublimados, em que nem de corpo físico nós vamos precisar. Então, esperança, gente. A doutrina espírita nos aponta ao futuro. Em vez de ficar lamentando o passado, vamos apontar o nosso olhar para o futuro e trabalhar por ele, e não ficar esperando. Mário Sérgio Cortella fala que esperança deve vir do verbo esperançar, e não do verbo esperar. Porque o verbo esperar é daqueles que sentam e ficam esperando acontecer. Quem espera se cansa. Mas quem tem esperança, age. E nós, espíritas, temos o compromisso de espalhar as sementes do Consolador, de fazer com que essa mensagem positiva, bela, chegue às criaturas. Não por muitos discursos. Claro que hoje nós temos canais que facilitam a nossa jornada. Nós temos canais que facilitam a nossa experiência, mas é muito mais pela vivência, por verem a transformação que ocorre em nós, que nós vamos ajudar o mundo a se transformar. E aí os livros que falam sobre transição planetária, desde a Gênese,
ao livro Transição Planetária de Manuel Filomeno de Miranda e a outros que vêm aparecendo agora, inclusive o terceiro livro dessa trilogia do Manuel Filomeno de Miranda, que é o livro Perturbações Espirituais, é um alerta importantíssimo. Todas as lideranças do movimento espírita, meus amigos, deveriam estudar essa obra de Manuel Filomeno de Miranda, Perturbações Espirituais. Porque essa obra fala dos ataques que algumas instituições espíritas, até centenárias, vêm sofrendo por esses espíritos que ainda querem manter o planeta prisioneiro à condição de provas e expiações. E olha que isso não é uma novidade. No Reformador de 1992, em junho de 1992, a revista O Reformador da FEB trouxe uma mensagem do Espírito Bezerra de Menezes, recebida aí pelo Julinho Grande Ribeiro, em que o benfeitor espiritual fala que espíritos que já não vão mais reencarnar na Terra, mas que permanecem ainda na psicosfera do planeta, pressionam os encarnados para que a imperfeição continue, retardando o processo de transformação que implicará no seu exílio, no seu banimento desse planeta para um outro planeta de provas e expiações, onde eles farão o papel dos egípcios, dos hindus, dos chineses, de milhares de anos atrás, que vieram aqui como professores, como tutores, como monitores, vamos dizer assim, porque professores não eram não, né? Eles ainda eram muito capengas em muito conhecimento, principalmente na área moral. Mas eles eram monitores, tipo irmãos mais velhos, que ensinam alguma coisa, do ponto de vista intelectual, pelo menos, para os irmãos mais novos. E aí, alguns de nós podemos ser convidados a ser profetas, a ser engenheiros de pirâmides nesses planetas, se nós não nos regenerarmos aqui, se nós não fizermos jus a merecer permanecer na Terra. No momento da codificação, lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se há vantagem em reencarnar no planeta Terra, eles dizem que nenhuma vantagem. Porque o planeta Terra, naquele momento, quase 200 anos atrás, era ainda muito mais de provas e expiações do que agora. E olha que nós passamos por 2 guerras mundiais aí nesse intervalo da codificação até o momento que nós conversamos, e várias outras guerras pontuais. Mas os benfeitores espirituais olhavam a Terra do século XIX como um mundo insalubre, como um mundo difícil de viver, que não era vantajoso. Hoje, no século XXI, 2 séculos depois, a nossa vantagem é trabalhar o suficiente para permanecer aqui, porque a alternativa é ir para outro mundo de provas e expiações, que vai estar no começo, como esteve o nosso, naquela transição de primitivo para provas e expiações. Olha que situação complicada, né? Aqueles que hoje fazem fake news pelas redes sociais, que fazem fofoca nas mídias, vão fazer fofoca com sinal de fumaça, gente. Vão fazer fofoca batendo tambor, porque é a única coisa que vai acontecer. Aqueles de nós que hoje aqui disseminamos mensagens negativas, vamos ser os médiuns que vão fazer profecias nesses novos planetas de provas e expiações que seremos chamados a habitar, se nós não fizermos a parte que nos cabe na transformação da coletividade terrena. Se nós espíritas não formos os semeadores da paz, os semeadores do amor. E é interessante porque naquela mensagem que o Julinho Grande Ribeiro recebeu em 92, Bezerra já falava a respeito desses ataques. E os grandes transformadores da sociedade são exatamente os jovens, as crianças. E vejam como eles estão sendo realmente vilipendiados, atacados por espíritos das trevas, encarnados e desencarnados, porque de vez em quando a gente acha que o obsessor é só desencarnado, né? É fantasma, é assombração. Não, meus irmãos. Aquele companheiro que todos os dias vai lá na nossa rede social e faz uma postagem inadequada, ele é um obsessor. Ele funciona igualzinho faz o obsessor desencarnado com a nossa mente. A diferença é que ele faz os seus pensamentos negativos chegarem até nós por meio do WhatsApp, por meio do Facebook, por meio do Instagram. Então, da mesma forma como nós somos convidados a fechar o nosso pensamento, a bloquear as nossas mentes para os obsessores desencarnados, bloqueemos as nossas mentes virtuais para os obsessores encarnados. Porque não há vantagem nenhuma em ficarmos debatendo com eles, em tentá-los convencer dos nossos valores e eles nos convencerem dos deles. Sigamos trabalhando, sigamos servindo, sigamos vivendo. Isso é que é o mais importante. Mas as obras, como eu falei, que citam essa geração nova, desde a Gênese, a descrição da geração nova em A Gênese é belíssima. Kardec foi muito feliz nesse momento. Ele ainda teve muitas dificuldades com a parte científica de A Gênese, do livro A Gênese.
Mas na parte moral, na parte do desenvolvimento do espírito, Kardec foi muito feliz, foi muito apropriado. E esse capítulo que trata da geração nova no livro A Gênesis descreve esse movimento de espíritos. A chegada desses missionários, de que Emmanuel Filomeno de Miranda também fala, que nunca habitaram o planeta. De outros missionários que se desenvolveram aqui, imaginem. O retorno de um Bezerra de Menezes, o retorno de um Emmanuel, o retorno de uma Joana de Ângeles, o retorno de um Francisco de Assis, de uma Clara, para ajudar a disseminar a mensagem de paz e de amor, o retorno de um Gandhi, de um Buda, fazendo com que essa mensagem seja mais uma vez levada às mentes da Terra. Eles vêm como missionários. Mas também a geração nova, e aí Manuel Filomeno de Miranda também relata isso, ela está mesclada com aqueles espíritos que estavam desencarnados e que estão tendo a derradeira oportunidade aqui. Como nós não temos condição de distinguir um do outro, porque não adianta vir com aquela história de que se reconhece o espírito pela aura. Ai, o meu filho tem aura azul, o meu filho tem aura rosa. Não, não vamos fazer isso não, gente. Esse negócio de criança com aura colorida é invenção de americano para ganhar dinheiro. O que é importante é nós percebermos a convocação que a espiritualidade nos faz para o trabalho no bem. Para que nós sejamos mensageiros de Jesus a semear tanto na mente dos espíritos missionários, para que eles se recordem mais facilmente daquilo que eles vieram fazer aqui, quanto nas mentes e nos corações desses párias que estão tendo a derradeira oportunidade de reencarnar no nosso planeta para poder continuar evoluindo nele. Por isso o processo da evangelização na casa espírita, ele é tão importante, ele é tão relevante. Nós estamos ocupados em retomar as nossas reuniões doutrinárias virtuais, mas o que temos feito para que as nossas evangelizações de jovens e de crianças e de adolescentes e de crianças sejam retomadas também, ainda que de forma virtual? É mais difícil, é mais desafiador, é verdade, mas também é um movimento que terá um resultado muito mais imediato. Talvez numa palestra pública como esta, nós estejamos semeando esperança e vontade de crescer, em mentes que só vão colocar em prática isso na próxima encarnação. Mas numa aula de evangelização que eu fizer bem feita, eu semeio nos espíritos que estão começando, esses espíritos que estão no início da sua jornada, para que eles deem frutos agora, nesta experiência reencarnatória. E isso é uma oportunidade muito feliz que nos é concedida. A quem muito foi dado, muito será pedido, não é? Nós muitas vezes nos jactamos de ser espíritas, de sermos participantes da fé raciocinada, então vamos raciocinar. Vamos investir muito do nosso esforço na retomada da evangelização de jovens e de crianças na casa espírita, ainda que seja de forma virtual, porque vamos garantir que eles terão um ambiente melhor, um ambiente mais saneado, onde poderão realizar o seu progresso e a sua missão. Aqueles que vieram para resgatar, que resgatem, evoluam e tenham o direito de permanecer aqui. Assim, quantos de nós não sentiremos afastados daqueles entes queridos que não evoluíram e foram mandados para outros planetas? E eles sentirão a perda do paraíso, porque por menos que nós gostemos da Terra, por menos que ela pareça para nós, ainda mais nesse momento de pandemia, uma prisão, o nosso mundo já é muito melhor do que alguns. A nossa sociedade já está mais evoluída do que já fomos antes. No passado, nos circos romanos, nós nos reuníamos na arena para virar o nosso dedinho para baixo, esperando que um gladiador matasse o outro, e aplaudíamos isso como um espetáculo artístico e esportivo. Hoje, as notícias de violência que nos chegam, as agressões verbais e físicas que chegam até nós pelo noticiário nos chocam, pelo menos a grande maioria. Pelo menos as pessoas de bom senso. E aí é importante nós nos conscientizarmos do chamado que é feito para nós. Vamos proteger a nossa infância, vamos proteger a nossa juventude, vamos proteger a nossa mente de pensamentos negativos. Mais estudo de obras básicas, mais estudo de obras subsidiárias sérias, mais mensagens construtivas. Os livros que nós escrevemos e tivemos a felicidade de já publicar 6 nessa jornada terrena, foram construídos exatamente da relação com os jovens, das mensagens que nós mandávamos para eles. E agora estão enfeixados em algumas mensagens disponibilizadas para o grande público. Alguns deles nós até autografamos da última vez que estivemos aí na região, inclusive nessa casa também. Há mais de 10 anos isso, quase 15 até. E aí é interessante nós pensarmos assim, mas o que se espera de nós? Muitas vezes nós vemos aquela questão dos problemas, da preocupação ambiental, e ela é muito pertinente.
Não nos descuidemos do nosso ambiente. Aqueles de nós que nos dizemos espíritas, e não fomos lá no livro dos Espíritos estudar na terceira parte, a lei de destruição, e aprendemos que existe sim o limite entre a destruição necessária e a destruição abusiva, e todas as vezes que a destruição abusiva avança pelos limites da destruição necessária, nós comprometemos a nossa existência no planeta. Nós comprometemos a nossa escola planetária. Então, do ponto de vista material, é importante que nós cuidemos para que não haja queimadas, para que não joguemos o óleo da fritura do peixe no ralo da pia do domingo, para aquilo ir parar num rio, poluir o rio, gastar milhares e milhares de toneladas de reagentes para poder tratar aquela água e torná-la potável de novo. Tudo isso é tarefa de nós espíritas. Não é só ficarmos no centro orando, eu vou orar para que o planeta evolua. Não vai adiantar nada. Orar que melhora não funciona. O que funciona para melhorar é agir. O que funciona para melhorar é a nossa ação. Não é à toa que na palavra oração existe o termo ação incluído nela. Quando Jesus curava alguém, ele dizia à criatura, vai, não tornes a errar para não te acontecer coisa pior. Ele não mandava a criatura ficar parada seguindo atrás dele, orando para que ela recebesse mais benesses. Não nos adianta muito termos cadeira, quase plaquinha de patrimônio, de tanto que a gente senta no mesmo lugar no centro espírita, toma passe com o mesmo médium. É um pavor quando esse médium é mais idoso e desencarna, a criatura pensa assim, e agora quem é que vai me doar fluido na hora do passe? Tem outros passistas, gente, até porque, de fato, na casa espírita séria, equilibrada, a espiritualidade realiza o trabalho do passe independente dos encarnados. Durante uma palestra, agora mesmo nós, nas nossas casas, podemos ser visitados pelos benfeitores espirituais que venham nos aplicar o passe. Basta que nós confiemos nisso. Basta que nós abramos nesse instante o nosso pensamento para eles. Enquanto eu falo, vocês respiram, vocês imaginam a visita daquele amigo, daquela amiga espiritual muito querido, tocando a sua fronte, acariciando a sua cabeça, lhe infundindo fluidos benfazejos, e estamos a tomar um passe, sem a necessidade de um encarnado ali colocando as mãos, e às vezes cheio de vícios, cheio de trimeliques, né, que mais espanta do que esclarece as criaturas que não conhecem o que se passa ali. Então, nós espíritas temos uma tarefa muito importante, meus irmãos. Temos a tarefa significativa de fazer acontecer. Eu vi certas vezes, e principalmente nos clamores ecológicos, as pessoas perguntam assim, se nós destruirmos o nosso planeta, se nós continuarmos poluindo, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? E esta é uma questão totalmente pertinente, ela é muito cabível. É verdade, até porque nós podemos ser netos ou bisnetos dos nossos filhos. Então, o mundo que nós estamos destruindo hoje pode ser o mesmo mundo destruído onde nós vamos reencarnar daqui a 2 gerações. Quando nós cuidamos do meio ambiente hoje, nós cuidamos do ambiente onde nós vamos encarnar daqui a 100, 200 anos. Então, não é apenas para os nossos filhos que nós vamos deixar esse mundo, é para nós mesmos. Nós somos, ao mesmo tempo, legadores e recebedores e herdeiros dessa herança. E aí também uma questão que deve ser feita para nós espíritas é que filhos nós queremos deixar para o nosso mundo? Essa questão também é pertinente. Esta questão é muito mais fácil de nós respondermos. Porque que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos depende de mim, do meu vizinho, da sociedade inteira, dos governantes que agem ou que se omitem no cuidado com o ambiente em que nós vivemos. Mas que filhos eu vou deixar para este mundo futuro só depende de mim. Porque somos nós que os acolhemos. E aí, como eu disse antes, nós não sabemos se estamos a receber no nosso ninho doméstico, na condição de filho, de filha, na condição de neto, na condição de filho da alma, um espírito que é um desses missionários descritos por Manuel Filomeno de Miranda, que vem realizar a transformação do planeta, que vem impulsionar o nosso planeta para um mundo melhor. Ou se nós estamos recebendo um daqueles párias. Então, o que nos cabe fazer? Amar, educar, por limites, observar. Pais e mães educadores. Educadores, de um modo geral, eles são atentos aos traços, aos detalhes dos educandos. Porque, embora o esquecimento do passado com o processo reencarnatório, os espíritos nos dizem que nós não trazemos a memória do passado, mas nós trazemos as inclinações. Então, observar a inclinação dos nossos jovens, observar as inclinações das nossas crianças,
para estimular nelas aquilo que for bom, aquilo que for positivo. E, ao mesmo tempo, ir freando, trabalhando, buscando a substituição daqueles pontos negativos por outros valores melhores, mais adequados. O que nós temos feito em relação a isso? Como nós espíritas temos agido? Nós ouvimos dizer e alardeamos, propalamos aos quatro ventos, agora até pelo mundo virtual, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Mas como nós estamos sendo instrumentos desse Consolador? O que nós temos feito para que o Espiritismo console mesmo, gente? O que nós temos feito em relação a isso? Será, meus irmãos, que nós temos feito tudo o que podemos? Será que nós estamos aplicando tudo o que sabemos? Ah, mas eu faço palestra. Ah, mas eu trabalho em reunião mediúnica. Ah, mas eu evangelizo e dou passes. É verdade. Ser espírita dentro do centro espírita é a coisa mais fácil do mundo. Chamar todo mundo de irmãozinho, de irmãzinha. Se bem que ultimamente nem tem sido tão fácil assim, tem sido problemático também. Certa vez, até para dar um tom de bom humor, um amigo nosso lá da região da Zona da Mata Mineira, comentando que ele saiu de manhã para comprar pão ali na vizinhança, perto da casa espírita que ele trabalha, e aí o vizinho disse assim, nossa, a reunião mediúnica lá no seu centro ontem foi fogo, né, gente? Estava muito complicado, muito pesado. Aí ele pensou assim, mas não era de reunião mediúnica na véspera. Mas assim, por que você está falando isso? Ah, porque os espíritos gritavam, porque os espíritos batiam na mesa, porque os espíritos xingavam. E aí ele foi ficando vermelho, ficando envergonhado, saiu rapidinho, pensando assim, meu Deus, não era reunião mediúnica, era reunião da diretoria da casa. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Porque de vez em quando, até no movimento espírita, a gente começa a ver esses arranca-rabos, essas situações de conflito, essas divisões. Divisão é tudo que os espíritos das trevas querem, meus irmãos. Que nós nos dividamos, que nós nos hostilizemos. Então, quando Jesus recomenda lá, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho, ele nos sugere a libertação da mágoa, do ressentimento, que são causas de depressão tão profundas. Temos até uma palestra sobre isso também. Vai ser divulgada brevemente. Né? A alegria de viver sem depressão, em que nós vamos com um amigo nosso lá, querido, do interior de São Paulo, e buscar as causas e os tratamentos para essa questão que aflige tanto a nossa sociedade. Mas isso fica para um outro momento. O nosso assunto agora é transição planetária. É olhar para esse mundo com um olhar otimista, dizer assim, eu posso mudar. Se eu não mudar o mundo inteiro, eu posso mudar a vizinhança. Se eu não mudar a vizinhança, eu posso mudar a frente da minha casa. Não me adianta reclamar que o prefeito não manda o caminhão do lixo recolher o lixo 3 vezes por semana. O que eu tenho que fazer é não colocar o lixo ao alcance dos cachorrinhos e dos cavalinhos na rua para eles irem lá estripar o lixo e tornar a rua mais suja ainda. Essa é a questão. Não adianta eu reclamar que a rua está suja e a minha calçada não ser varrida. Aí também não adianta, pelo amor de Deus, hein, gente, lavar a calçada com mangueira d'água, isso é um atentado. Esse aí está se preparando para, numa próxima existência, além de ir para um mundo de provas e expiações, nascer num deserto, só para aprender o valor da água. Porque a gente usar mangueira com água tratada para lavar calçada, para lavar chão, isso é um absurdo. Nós deveríamos pensar hoje, como espíritas, na água de reuso, na água da chuva, na água que sai da máquina de lavar, que sai do tanque. Isso também é contribuir para a transição planetária. É preparar um planeta para que ele seja mais sustentável. Mas nós também precisamos trabalhar a sustentabilidade do ponto de vista moral. Nós espíritas somos convidados a ser livros vivos, meus amigos, onde as pessoas poderão ler a mensagem espírita. Livros vivos, onde as pessoas poderão ler a mensagem cristã. Nós podemos ser as mãos, a voz, os braços que vão abraçar, as pernas que vão conduzir criaturas à mensagem de Jesus. Criaturas à mensagem espírita. E aí só depende de nós. Não imaginemos que a nossa tarefa seja montar uma ONG que vai atender a milhares de pessoas. Esses grandes projetos normalmente são entregues a grandes missionários que às vezes nem arrastam rótulo religioso algum. Mas nós podemos fazer a nossa parte. Nós podemos colocar o nosso pequeno tijolo de transformação, de regeneração, nessa obra imensa que é a transição para a regeneração do nosso planeta. Eu me lembro com alegria do filme Irmão Sol, Irmã Lua.
em que Franco Zeffirelli, na década de 70, mostra o início da tarefa de Francisco de Assis. Num primeiro momento, ainda pelos condutos da mediunidade, ele ouvia aquela mensagem: Francisco, reconstrói a minha igreja. Não vês que ela está em ruínas? E aí ele imaginava que isso era uma convocação de Jesus para que ele reerguesse templos de pedra que haviam caído em desuso, que haviam sido esquecidos. E aí, na igrejinha de São Damião, ele começa essa tarefa da reconstrução. No começo, ele queria ser um mendigo, como dizia que Jesus era, esquecendo que Jesus era carpinteiro como seu pai biológico. Mas depois ele percebe que cada um de nós, para merecer o pão que come, precisa dar a sua colaboração, a sua contribuição de trabalho na sociedade. Terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei do trabalho. É um corolário dela o descanso. Então nós também temos que ser previdentes. E a sociedade tem que ser prudente o bastante para amparar aqueles que não podem ou não conseguem trabalhar temporariamente ou permanentemente. Mas nós temos que trabalhar. Nós temos que fazer a nossa parte para o progresso material e para o progresso moral da nossa sociedade. E aí, na inauguração da igrejinha de São Damião, eles cantam uma música que é belíssima e que alguém teve a felicidade de fazer uma versão, uma letra para o português, mas que é bem adequada para esse momento. E aí, na mensagem da igrejinha de São Damião, nós vemos aqueles companheiros reunidos ali, vendo aquela conquista, vendo uma nova casa para abrigar espíritos sendo erguida, e eles cantam, né? Devagar e com certeza se constrói um sonho, dos começos às conquistas, siga com firmeza. Se você quer livre ser, faça seu segredo. Poucas coisas mais bem feitas, faça com alegria. Dia a dia, pedra a pedra, faça seu momento. O trabalho com alegria cresce com pureza. E é muito interessante nós vemos essa proposta, que cada um de nós, dia a dia, pedra a pedra, meus amigos queridos, sejamos os construtores desse mundo de regeneração que nós gostaríamos de habitar. Sejamos nós plataformas de lançamento de onde aqueles que nos foram confiados na condição de filhos, na condição de netos, de educandos nas escolas, quando temos, além da paternidade e da maternidade, a missão de educadores, principalmente de educadores da infância e da juventude. Sejamos esses missionários, em vez de querermos grandiosas missões, sejamos missionários do amor, semeadores da paz, semeadores da esperança. A doutrina espírita é uma doutrina de esperança. Este momento difícil vai passar tão mais rapidamente quanto mais nós agirmos para que ele passe. Quando nós escolhemos não fazer aglomerações, quando nós deixamos passar aquela festividade, a celebração do aniversário do centro, a celebração do aniversário de um ente querido, para poupar a nossa sociedade do contágio desse vírus que aí está, nós estamos fazendo a nossa parte, colocando a nossa pedra, dando o nosso dia de colaboração desse isolamento, desse distanciamento social. E olha como as redes sociais, como a tecnologia pode ser bem usada. Se ela tem sido tão mal usada, meus irmãos, na disseminação de fake news, de notícia falsa, de desinformação, sejamos nós os primeiros a não repassar. Não repassem, principalmente de grupos de WhatsApp, de Facebook, notícias das quais vocês não têm uma confirmação científica, não têm uma verificação por meio da imprensa séria. Porque todos esses fatores são fatores de controle. Quantas fake news levaram criaturas a se tornarem perversas na sociedade, a agirem de forma a marcar os seus semelhantes de uma forma terrível, discriminando, rechaçando, rotulando como se elas fossem criaturas nocivas à sociedade, quando na verdade só querem viver de acordo com a sua consciência. Nós espíritas, meus irmãos queridos, que já nos aproximamos do final desta nossa tarefa, somos convidados por Jesus. Somos convidados pelos benfeitores espirituais a ser instrumentos desse amor, da disseminação dessa mensagem consoladora
E o que é que nós estamos fazendo? Como nós temos gasto o nosso tempo? Hoje, nessa quase uma hora que nós estamos aqui a conversar, que felicidade! Porque nós estamos usando o nosso tempo para assimilar novas informações, para cultivar pensamentos e valores novos e melhores. Mas e fora daqui? E depois do que passarmos aqui, como nós agiremos? O que nós faremos? Será que estamos aptos a ser semeadores do amor e da paz também na internet? A nas nossas redes sociais divulgarmos mais a esperança e menos a crítica? E quando fizermos a crítica, porque ela é necessária sim, se nós formos ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, apesar da proposta de sermos misericordiosos, os benfeitores espirituais ensinam Allan Kardec que se o desvio de alguém são capazes de fazer mal a uma coletividade, é um dever que eles sejam revelados. Mas se aquilo que nós chamamos de desvios de alguém apenas comprometem o próprio indivíduo sem alterar a sociedade, não nos cabe intervir na sua escolha. Não nos cabe interferir na sua forma de viver. Não estamos no movimento espírita para ditar diretrizes de como viver desta ou daquela forma, mas para acolher as criaturas e ajudá-las a viver da melhor forma possível. Lembrando Francisco de Assis, meus amigos, dia a dia, pedra a pedra, façamos a nossa parte. O trabalho feito com alegria cresce com pureza. E nós teremos de Jesus, com Jesus e por Jesus, semeadores do amor, semeadores da paz nessa terra. Transição planetária não é um conjunto de cataclismos, é uma oportunidade preciosa de mudarmos a nossa condição espiritual numa condição melhor e mais evoluída. Muita paz a todos vocês, meus amigos queridos, e que possamos nos encontrar outras vezes, se não ainda fisicamente, que nos possamos ver virtualmente, sempre que for possível. Grande paz, grande bem, muito amor a todos e muito obrigado por sua atenção.